E aí, Fê, em cima dessa linha que a gente falou do técnico Hernan Crespo, que acho que vai ser um pilar muito importante também. O Rafinha, ex-jogador do São Paulo, falou à TNT Esportes, a nossa Pri, quanto a essa fase política do São Paulo. Vou chamar a aspa do Rafinha para fazer um comentário depois a respeito dele individualmente. Bora ouvir o que disse aí o Rafinha. É triste, né? A gente gostaria muito que o São Paulo tivesse chegando nas finais no final do ano, sendo campeão, mas infelizmente esse ano não está sendo dessa forma. Mas a gente torce para que o São Paulo retorne aos trilhos, que a presidência coloque as coisas do jeito, da forma correta, do jeito que tem que ser. Não estou dizendo que não está correto, mas tem algumas coisas que tem que ajustar. Cada dia aparece uma notícia nova e isso aí deixa a gente chateado, né? A gente que participei, fiquei 3 anos lá dentro e a gente não está vendo essas coisas, esses escândalos acontecendo, essas notícias chatas. Então a gente torce para que as coisas sejam claras, né? O São Paulo não pode passar por isso, não. Isso aí é triste ver o que está acontecendo com o São Paulo. Espero que as pessoas, quem errou, que possa pagar pelos seus erros e não manche a história do São Paulo. O que está acontecendo é uma vergonha para todos nós que temos carinho, que somos torcedores de São Paulo. Tá aí o Rafinha falando a respeito, então, desses escândalos, né? Uma aspa muito, muito boa em relação ao que passa o clube. E aí eu chamei essa aspa aqui para falar a respeito desse cara, Fê. Com todo mundo que você conversa, do elenco, até da própria direção e outras pessoas envolvidas, funcionários, todo mundo chega a uma mesma conclusão. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil por conta do Rafinha, por conta da liderança que ele exercia no vestiário. Contra o Palmeiras, por exemplo, quando ainda era uma fase prévia da competição, era quartas de final e, cara, o São Paulo não era favorito, ele era o único a acreditar de forma veemente no vestiário. E é o tipo de cara que, com a crise, com o atraso de salário, ele segura o vestiário. Eu tenho muita preocupação porque é muito importante ter o técnico Hernan Crespo 100% mentalmente, fisicamente também para a próxima temporada. Ele vai precisar dessa energia, mas a gente sabe que tem coisa que é no campo, que é entre jogador, é de boleiro para boleiro. E eu acho que hoje eu não consigo identificar um líder muito claro nesse elenco do São Paulo que vai segurar a bronca para a próxima temporada. Tem o Caleri, mas o Caleri não é necessariamente esse líder estilo Rafinha. Ele até falou em algumas entrevistas que ele se inspira muito no Rafinha, né? Em, assim, quesito de liderança, ele tenta extrair um pouco do que é o Rafinha. Aí tem o Luciano, não acho que seja aquele líder também, estilo sabe, líder positivo. Não que ele seja ruim para o grupo, longe disso, mas ele não é um pouco o estilo Rafinha. Tinha Luiz Gustavo, que é um jogador aí que já saiu. Tem o Rafael, que é o capitão, mas é um cara mais tímido, não é muito esse perfil. Eu tenho muita preocupação em quem vai segurar o vestiário quando a bomba estourar no que vem, porque ela vai estourar. E eu acho, Fê, que para o São Paulo, e aí eu sei que ele tem que topar, não é também, não é um trabalho, uma via de mão única, mas acho que para o São Paulo poder manter o vestiário calmo ano que vem, para poder ter menos riscos, porque vai ter riscos de toda forma, esse seria um cara que eu traria para ser, que seja diretor adjunto, que seja para ser coordenador. Eles inventam cargo para conselheiro para caramba, né? Então, que deem um cargo dentro de um pagamento justo, dentro de algo que não seja extrapolado para o Rafinha, porque eu acho que ele é um cara que vai ser muito importante para esse vestiário ano que vem, e eu faria esse movimento, Fê. Talvez eu, no meio desse escândalo, no meio dessa, cara, pindaíba toda que tem hoje o São Paulo, tanta situação complicada, eu ainda assim colocaria ele no vestiário, porque ele é um jogador que ele pode ajudar, e eu tenho essa preocupação quanto a quem vai frear o grupo e vai fazer esse meio campo, vai deixar a coisa calma, vai deixar a energia lá em cima quando as coisas caírem, porque elas vão cair ano que vem. É exatamente isso, Gabi. Eu acho que é um cara muito importante, né? Em 2023 foi um elo muito importante para o São Paulo se seguir focado na Copa do Brasil. Hoje eu concordo com você, eu não vejo uma referência, cara. O Lucas é um líder? Com certeza é, mas não é esse tipo de líder. Não é o mesmo perfil de liderança do Rafinha. O Rafael é um líder, eu acho que aí talvez seja o que mais se assemelhe, assim, ao que foi o Luiz Gustavo e ao que foi o Rafinha. Eu concordo com você, o Luciano não é o cara que talvez segure o vestiário, que comande esses caras, de tranquilizar, de matar no peito, falar, não, vamos dar a volta por cima. Caleri não vejo assim. O Luiz Gustavo caminhava na mesma linha do Rafinha, acho que muito a contratação dele vai muito por isso, para o São Paulo voltar a ter um líder quando o Rafinha sai do São Paulo.
E até foi algo que a gente discutiu aqui, se ficaria com o Luiz Gustavo ou se não ficaria com o Luiz Gustavo. E eu falei aqui, eu acho importante a permanência do Luiz Gustavo se caso ele entenda que merece uma redução salarial. Se ele conseguir reduzir o salário aqui no São Paulo, eu acho que é muito importante ele ficar para ser esse cara. A aspa dele, a entrevista dele pós o 6-0 é perfeita. Ele se mostrou um cara que entende o que está acontecendo dentro do clube. Ele entende a situação, ele entende as merdas que estão dando e ele é o cara que, no primeiro momento, no primeira goleada, ele foi lá e deu as caras, colocou a cara a tapa. Então, eu achava um cara importante de se ter no elenco quando você não tem uma referência. Hoje o São Paulo não tem essa referência, não tem esse líder mais, não tem um cara que é mais experiente, que, cara, Luiz Gustavo, Rafinha, acho que a gente não precisa falar muito, né? A galera fala muito do Luiz Gustavo porque ele era o volante no 7-1. Mas, gente, o cara jogou a vida inteira no Bayern de Munique, no futebol europeu. Rafinha, a gente brincava, né? Principalmente quando ele estava no Flamengo, que era o Garrafinha, mas o cara teve momentos importantes no Bayern de Munique, foi titular do Bayern de Munique com o Pep Guardiola. Cara, são caras vencedores, e eu acho que hoje o São Paulo não tem esse perfil de vencedor, aquele cara maníaco pelo título, pelo caneco, como o Rafinha se dizia, né? Onde o Rafinha está, esse caneco. Não tem esse cara, não tem um cara que você olha e fala, puta, esse cara venceu a vida inteira, o cara fede a título. São Paulo não tem mais esse cara. Era o Luiz Gustavo? Era o Rafinha? Podia ser. Hoje não tem essa referência, não tem esse líder mais experiente que controle o grupo. Eu tenho um pouco de medo quanto a isso. Eu acho importante, sim. Não, enfim, tem tantos cargos, você falou, tem tantos cargos num time de futebol como o São Paulo, eu acho que ele poderia ser esse meio campo de grupo, comissão técnica e diretoria. Ser um cara que conversa com todo mundo, escuta todo mundo e ajuda todo mundo. Porque o Rafinha passar para o que acontece no CT é uma coisa, o Carlo Magno passar o que acontece no CT para a diretoria é outra. Um Cartola tá ali dentro do ambiente de trabalho, passando sobre o que acontece, é uma coisa. Você ter um boleiro e que conhece o grupo inteiro e é respeitado pelo grupo inteiro, eu acho que é importante. E time sem referência, cara, eu sinceramente não me lembro de time campeão, de time que briga por alguma coisa, sem uma referência. Todo time tem um cara que ele não precisa ser o camisa 10, ele não precisa ser titular do time, mas é um cara que é a experiência do time, que é aquele cara que todo mundo escuta, que o moleque tá subindo escuta, que o Luciano vai escutar, que o Caleri vai escutar, que o Yang vai escutar. Acho que o São Paulo peca nisso e não tem isso para 2026.